hoje eu quero falar com você. Trouxe uma pessoa muito especial. Eu olho para ela às vezes não, quase sempre, e vejo uma fada. Mas é uma fada que traz um processo terapêutico através da fotografia. Não, a gente não vai dar um curso de foto hoje, mas nós vamos mostrar como resgatar almas de mulheres e também homens através do processo de fotografia. Estou aqui com a Luísa Johnson. Bem-vinda, amada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Amei ser chamada de fada. E então, eu queria começar perguntando para você, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Como que você chegou nesse caminho de trazer a fotografia, mas também conseguir fazer esse resgate emocional, essa procura interior das mulheres, né? E também de homens, claro. Mas como que você disse assim, eu quero fazer isso com a fotografia? Foi um processo. Foi todo um processo que fez parte da minha própria jornada, da minha própria transformação, inclusive. A fotografia é algo que eu sou apaixonada desde criança, né? Tenho, assim, um encantamento, eu me percebo gostando de fotografia desde os meus 12 anos. A parte terapêutica, holística, tem que contar uma história, né? Aqui é o lugar de contar É o essas lugar das histórias, histórias, né? Todo mundo adora saber. É bem isso mesmo. Como é que essa história te tocou Como e, é que e veio, transformou isso, né, na sua vida? Então, tem que chegar lá na Luísa criança, né? A Luísa criança de 3 irmãs é a holística, né? Sempre tem a hippie, a holística e a patricinha. Eu sou a holística, segundo minha mãe, eu sou esotérica desde sempre. Então, eu sempre tive esse encantamento com cristais, com incensos, com essa coisa assim das abóboras, essa coisa mística. Isso sim está sempre muito na minha essência. Quando eu comecei a trabalhar com alguns terapeutas, tanto para transformação minha, quanto para ofertar o meu trabalho na parte de fotografia e design gráfico, que é a minha formação, eu fiquei muito curiosa, falei, eu também quero aprender, eu também quero fazer. Fui estudar coisas por prazer próprio ou para minha própria transformação. Aí chegou um momento que nasceu o projeto Luz Interior, que é o meu trabalho principal hoje, que eu resolvi juntar tudo isso. Eu queria criar um projeto que não fosse só um ensaio fotográfico, mas que fosse realmente uma experiência terapêutica. E esse feedback foi vindo da construção dessa jornada. Tanto por eu já trazer um quesinho terapêutico quando eu trabalhava com uma foto mais convencional, tanto quanto por motivo pessoal mesmo, de eu sentir que aquilo trazia um resultado diferente de uma foto convencional. Essa tal da experiência, a metodologia que eu desenvolvi e que eu aplico, tudo foi encaixando como um quebra-cabeça. Até chegar nesse momento onde as próprias pessoas falam que fotografar comigo é uma terapia. E como é que aquela história com a sua avó, que você fala, né, que ela meio que deu esse berço para você, né? Ai, Que minha você avó coloca no teu maravilhosa. site, que você, né, ela te deu esse caminho também, porque aqui também a gente resgata muito a ancestralidade, né? E a gente vê isso acontecendo ao longo do caminho, que às vezes a gente inicia por um e quando vê tá no colo da avó, né? Exatamente. Nossa, exatamente. Bom, eu fui criada, né, pelos meus avós, então eu vivi no meio dos chás, no meio dos bordados, das histórias, das narrativas. Minha avó, às vezes, recebia até eu tinha até medo quando era criança, mas depois eu entendi que ela recebia algo e vinha benzer a gente, falava, leva uma folhinha de guiné no bolso quando você tinha uma reunião. Ai, vamos tomar um negocinho de alecrim. Então, isso foi muito me trazendo essa parte holística. E, ao mesmo tempo, ela me contava histórias, tanto da geração dela, quanto da história da minha mãe, de que muitas mulheres, às vezes, deixavam de olhar para si, ou de realizar os seus sonhos, ou até de se expressar, né? E eu vejo isso muito na minha própria mãe. Tanto que, quando eu fui criar o Projeto Luz Interior e comecei a testar, minha primeira cobaia foi minha mãe. Mãe é para isso, afinal de Foi contas, né? para eu entender como é que seria essa ideia, esse insight que eu tive de repente fazer um reiki, fazer uma meditação e daí fazer as fotos pegando uma pessoa que não gosta de foto, não gosta de ser fotografada, que é super quietinha, super travada e saiu uma foto leve. Foi assim que eu fui testando, né? Tanto com a minha mãe, para pegar, assim, conhecer ela e saber dessa história, quanto com as outras pessoas que eu comecei a ver a transformação de trazer ferramentas holísticas para o ensaio fotográfico. E deve ser lindo, né? Porque quando você
consegue tocar essa alma, né? E ela transporta isso para a fotografia. Você deve ter algumas histórias de transformação. Tem alguma que te marcou muito, assim? Eu tenho muitas. Conta É as até duas, difícil então. escolher. É até Sem difícil. contar quem, né? Mas Sim. Já tive pessoas que não sorriam, que fiquei até com um pezinho atrás, com aquele medo. Ai, meu Deus, intimidada de fazer um ensaio. E ter uma das melhores fotos que eu tenho no meu portfólio é ser a pessoa sorrindo, leve, vivendo, uma deusa. Foi uma foto muito especial para mim. Já tive pessoas que nunca fizeram ensaio fotográfico na vida e começaram a se amar muito e começaram a querer fazer mais. Já tive pessoas que vinham procurar, eu quero uma foto pro LinkedIn, foto profissional mesmo, mas com um quesinho diferenciado e compartilhar situações do tipo, eu me sinto travada, eu me sinto assim, com histórias pessoais pesadas e no final a pessoa saía assim brilhando. Eu choro junto com a pessoa. Na hora da entrega eu me emociono junto, né? Sim, porque além da entrega tem que estabelecer ali uma confiança, porque você não, digamos, você não é próxima da pessoa, né? Acaba a pessoa olhando o teu material ou uma pessoa que fez com você e acaba indicando, né? E há essa situação de muitas vezes a gente não ter condição dessa confiança. Como é que trabalha isso? Trabalha com muita conversa. Aí entra um viés bem terapêutico, realmente, de conversar, da gente ter uma conexão antes de montar uma proposta. Isso faz parte da técnica que eu trabalho, né? Dessa metodologia que eu fui criando ao longo dessa jornada, dessas experiências, eu percebia que fazia toda a diferença, ter toda uma conexão com a pessoa antes do dia do ensaio, para ela se sentir à vontade, ela se sentir acolhida, se sentir segura e ela poder mostrar quem ela é. Sim, né? Porque na relação terapêutica, né? Seja ela dentro do consultório ou dentro, né, da natureza da lente de uma foto, acho que a maior dádiva que a gente recebe quando está atendendo alguém é esse voto de confiança, né? Confiar em falar algo, né, para você que está lá no nosso íntimo. Com certeza, com certeza. Eu fico super honrada, assim, de poder criar esse espaço seguro para as pessoas, né? Então, a terapia já começa no primeiro momento, assim, na primeira conversa mesmo, né? Eu trago esse olhar dessa escuta gentil, trago um pouquinho de um lado da psicologia, que eu estudei também, para a pessoa sentir à vontade. Se a gente faz pessoalmente, a gente toma um chá, ou toma um café, alguma coisa que a pessoa se sinta confortável, para ela poder realmente se abrir comigo, ela se sentir à vontade para se abrir comigo e falar o que ela deseja, o que ela sonha, que trava que ela tem, e a gente vai criando uma confiança ali. Muitas pessoas se tornam realmente amigas muito próximas, porque a gente cria uma conexão por afinidade muito grande. E a gente acaba caminhando junto, se encontrando depois, fazendo outros projetos junto, ou até na vida pessoal mesmo, né? Convidar para aniversário. E me diz uma coisa, quando a pessoa vem para você, assim, você consegue hoje identificar, vamos pegar primeiro as mulheres, que a gente sabe que é a maioria, né, que acaba procurando, mas você consegue identificar hoje as principais fragilidades? Eu acredito que uma das né, seja não só a baixa autoestima, mas algo mais, assim, terapeuticamente, que você vê que vem, não que seja um padrão, porque a gente não está aqui para colocar ninguém dentro de caixinha, mas que você vê que são esses caminhos, né, que vão chegando até você. A baixa autoestima é uma, né? É uma, O cansaço. Cansaço. Que a mulher, normalmente a mulher que vem para mim, ela tem realmente muitas tarefas, não olha para si, não para um tempo para si. Eu tenho até uma história de uma cliente que estava vivendo um total caos, que não é de Curitiba, estava em Curitiba, a gente fez um ensaio e o feedback dela foi assim um dos mais emocionantes para mim, porque ela disse que foi um oásis no meio do caos que ela estava vivendo. Olha só. Porque uma coisa que eu vejo hoje que é diferente, né? A fotografia é algo que está totalmente em voga, né? As pessoas querem se fotografar bonitas, querem, né, postar fotos bonitas, e não tem nada errado quanto a isso. Acho super, né? É o momento que a gente está vivendo no mundo, né? Mas conseguir transpor isso, né? Que é uma capacidade dos duendes, né? A transposição. Conseguir fazer essa transposição de simplesmente
uma foto que tem uma plasticidade, que é bonita, mas que é um resgate de alma, né? Que você vai lá dentro da alma e vai tirar aquela ferida emocional, né? Que nós todos temos, feridas emocionais, e traz isso para fora já transformado, né? Porque existem fotos que fotografam a tristeza, a pobreza, né? A gente vê muitas questões que ganham prêmios e tá tudo bem, não tô questão aqui de julgar. Mas que quando você entra naquela ferida emocional, você traz isso já curado, né? Que são esses relatos maravilhosos. Você consegue ver esse caminho? É isso que eu tô errada? Né? Não, é exatamente isso, com toda certeza. É muito interessante porque a gente também acaba trabalhando muito forte o autoconhecimento. É maravilhoso, sim. Teve uma cliente também incrível, que foi emocionante o depoimento, a transformação, que chegou num determinado momento da etapa, que eu faço uma anamnese, também já entra um ladinho psicólogo ali, né? Sim. Na anamnese eu falo sobre arquétipos. E aquilo foi assim muito interessante, porque eu falo para marcar de 2 a 3 e ela marcou todos. E daí eu fui perguntar, mas assim, como assim todos, né? Aí eu instiguei ela a olhar para si e ela disse que foi uma descoberta até dela mesma, de saber como que ela era e como que ela ia se portar no mundo. Porque o ensaio dela, inclusive, era de uma transição de carreira, que também acontece bastante nas minhas clientes, é buscar um jeito de se apresentar nessa nova fase que ela vai estar atuando. Então foi interessantíssimo, porque daí eu fui captando, e no próprio ensaio eu já falava, nossa, mas esse arquétipo é aquilo. E ela assim, nossa, como é que você consegue me ler tão bem? Então foi maravilhoso. É uma autodescoberta dessas pessoas também. Eu não imaginava esse caminho mas é uma grande ideia mesmo, né? Você tá numa transição de carreira, é um processo. Eu já fiz 3, né? Então é um processo realmente que você tem que gestar algo até que você possa parir, né? E usar a fotografia como ferramenta curativa, né? Como ferramenta terapêutica, para isso deve ser fantástico, porque muitas pessoas estão nessa fase, né? Nós estamos hoje vivendo um momento no Brasil de ter uma geração madura, que não é uma geração de terceira idade, que até achei muito bom que eles mudaram aquelas plaquinhas, né? Que o idoso era com aquela bengala, curvado, e agora tiraram isso porque não existe mais esse idoso, né? Quer dizer, isso está mais lá para frente. Então você vê uma geração a partir aí dos 55, 60 mais, né? Ou 65 mais, que é uma geração que quer algo mais ainda da vida e que pode fazer esse caminho de escolher, né, uma outra carreira. Exatamente, escolher uma outra carreira ou até estar celebrando aonde que ela chegou e fazer algo que ela nunca fez. Né, eu já tive clientes também que estão celebrando o aniversário de 50, de 60 anos, que inclusive 40, 50 é o público que me escolheu praticamente. De falar assim, eu nunca fiz um ensaio, mas eu não imaginava que fosse assim, porque o meu ensaio é realmente uma experiência, e a pessoa sai radiante, e um dos meus objetivos que me deixa extremamente feliz é ver a pessoa se amando, se achando linda, sabe, se sentindo assim, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, destravando realmente alguma coisa dentro dela e trazendo essa força, né, a galera que vai dar nova transição, assim, de carreira, trazer essa força para enfrentar esse novo momento e eu sou assim, eu vou lá, essa é a nova fulana, vamos lá. Sim, e você não ter uma ditadura, né, que a foto é só para pessoas jovens, né, que você né, a fotografia antigamente era aos 15, né, vou fazer um book, ou sei lá, aos 20 e poucos anos fazer um book, e depois as mulheres não tinham esse caminho, né, de continuar encontrando em si a beleza, mesmo estando vivenciando uma outra fase da vida, né? Exatamente. E que há beleza nessa fase. Mas com certeza, né? O que falta muito é a pessoa se permitir realmente trazer esse olhar, né? Trazer esse olhar com mais gentileza para ela mesma. Né? A mulher é tudo de bom. Gente, a mulher é mãe, a mulher é empresária, a mulher é dona de casa, a mulher é tudo. E às vezes ela esquece que ela é tudo e não olha para você. E não se eleva.
E é muito legal quando ela se permite se olhar com essa gentileza, ser cuidada, ser acolhida, ser cuidada. Do momento da maquiagem, do momento dela se abrir e conversar, do momento de se sentir maravilhosa, com aquela roupa que a gente escolheu, com aquele cenário, curtir aquele dia. É para ser um dia memorável mesmo. Não é a foto é só o resultado. O processo é o que mais importa. E você vê que nessa relação, às vezes acaba acontecendo que um casal também seja fotografado e que o homem entra nesse caminho terapêutico junto ou ele é mais assim endurecido, né? Ai, já tive situação de fotografar casal, né? Então, né, o homem ele fica um pouquinho mais travado, mas como essa conversa, quando é situação de casal, a gente conversa com o casal, a gente cria uma conexão com o casal. Depois ele até fala, no começo eu achei meio assim, quando minha esposa falou, vamos fazer foto, eu fiquei meio assim. Mas depois que eu te vi, te conheci, a gente conversou, foi super legal. Bem bacana. Esse é o jeito fada de ser, né? E nesse caminho daí que você está trazendo das emoções, né? A gente falou ali da baixa autoestima, né? Esse autorreconhecimento também, né? A questão da pessoa se permitir. Porque acho que isso é uma barreira, né? Muitas vezes a gente está fazendo tudo pelos outros, mas não se permite. Quer dizer, em que momento que você consegue ver que as pessoas, ou mulheres, né, ou homens, param e falam assim, eu vou me permitir isso, sem sentir culpa, né? Quando a gente se permite, muitas vezes acaba se sentindo culpado. E isso tem conexão? Você tem passado por esse momento? Com toda certeza, com toda certeza. Muitas pessoas olham, se encantam, vê, o amigo fez, o colega, não sei o quê, olhou a foto e falou, nossa, que legal. E eu pergunto, mas por que você também não faz? A pessoa, eu? Será? Será que eu mereço? Eu escuto muito isso, da questão do merecimento, merecimento, inclusive. Né? Isso é um dado, né, que a gente estava estudando esses tempos aí num congresso, que é um dado muito forte da América Latina, sabia? Na América Latina, como um todo, há um alto índice de pessoas que não se sentem merecedoras. Né? Porque quando você vai para outros países, você tem como uma compilação de dados do que você trabalha emocionalmente. Mas aqui a gente tem muito forte, vamos falar do Brasil, a gente está aqui, né? Dessa questão do não merecimento. E você consegue sentir ou perceber nas conversas, nesses relatos, da onde que ele vem, assim, ou de que vertentes que esse não mereço fazer isso para mim? Tem muitas vertentes, né? Tem pessoas muito que veem coisas da infância, traumas da infância, crenças limitantes, ou situações que a pessoa, de repente, se fechou e ficou naquilo. São várias vertentes, mas o que mais aparece é algum trauma da infância. Da infância. Olha a importância de curar a criança interior, né? É uma cura mesmo, né? É uma cura. Essa questão da criança interior. E eu me lembro, quando eu era criança, eu não gostava de ser fotografada. Eu me escondia. Se você olhar o álbum de família meu, você só vai ver uma perninha, um bracinho. Sempre estou atrás de alguém. E me escondia. Mas olha, queria fazer eu fugir, era botar uma câmera na minha frente, né? E naquela época as câmeras eram muito menores e muito, né? Mas é realmente algo da criança interior. E eu só mais tarde, quando eu fui fazer um estudo, um processo terapêutico, lá no Jorge Salum, né? Nosso mestre. Nosso maravilhoso Jorge, que eu encontrei essa questão da criança. E foi um trabalho muito lindo mesmo de resgate. E não imaginava também que, através da foto, você está trazendo bastante informação que eu não imaginava. Porque a gente tem essa questão da foto, né? A gente pensa sempre na foto técnica, né? Fotobook, né? A fotobook, a fototécnica, né? Mas entrar nessa vertente e fazer todos esses resgates, e o legal é que na terapia, quando a gente está fazendo esse resgate, a gente não tem como materializar muito, né? A pessoa tem que sentir o processo. Sim. Você, além do sentir, entrega um lembrete, inclusive. Lembrete é ótimo. Um lembrete, né? Põe na porta da geladeira. Lembra que você é assim. Que você é ali bonita. Que é a tua essência. Né? Exatamente, que vem de dentro, a tua essência. Realmente é um ótimo lembrete para a pessoa olhar e todo dia pensar: eu posso, eu consigo, eu me amo, sou maravilhosa, vamos lá.
E como é importante isso, né? A relação da beleza, entender a beleza como algo curativo. Porque a gente acaba vendo que é como se fosse feio a gente querer ser bonita, fosse supérfluo, né? Ou fosse algo que não merecedor mesmo, né? Mas eu encontrei resposta, e você traz isso no teu material, não dá para a gente mostrar tudo aqui hoje, porque não é a nossa proposta, mas deixa o pessoal ficar curioso e ir atrás. Mas como trazer esse caminho da beleza individual interior com a natureza. Exatamente. Como é que é isso? Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Muitas pessoas têm realmente essa questão de olhar para a fotografia e pensar, vou fazer fotos. A primeira coisa que vem na cabeça é o fundo branco, com aquela luz artificial, e a pessoa intimidadíssima, ali, como se ela estivesse sendo acuada naquele cantinho. Sim. Então, a minha proposta é a gente ir para um lugar aberto, além da luz, da iluminação, ser muito mais bonita, ser muito mais suave. Eu acredito muito que a conexão com a natureza, a pessoa estar na natureza, respirar puro, aquela luz natural, realmente, aquela imersão mesmo, é curtir aquele momento, caminhar, aquilo faz toda a diferença. Para ela ir se permitindo, ela ir se soltando, se acalmando, se tranquilizando, e o registro vai surgindo daquilo. Tanto que eu proponho sempre a gente vamos para uma chácara. Vamos curtir a chácara, vamos caminhar, olha essa planta, sente a textura, pega, cheira. Ela vai se integrando assim como um todo, porque nós somos a natureza, ela faz parte da gente. Então isso faz toda a diferença nesse processo. Ela vai se integrando, ela vai sentindo, ela vai começando a se permitir, ela vai se olhando de uma forma mais gentil também. E o resultado, e eu vou, sabiamente, clicando nesses momentos. Sim, porque é o teu olhar ali que vai trazendo a alma, eu digo assim, vai trazendo a alma aos pedacinhos, vai, né? trazendo a luz ali de dentro aos pouquinhos, exatamente. E ela vê as fotos no dia ou você faz um suspense? Então, às vezes eu mostro na tela, é muito legal, a pessoa olha assim, sou eu? É muito legal. E depois ela vê uma galeria virtual onde ela vai escolher as fotos que vão para pós-produção. E às vezes eu recebo uns áudios, Luísa, meu Deus, eu amei, vai ser difícil escolher, eu vou querer foto extra, não sei o que, é muito legal. Ou tipo, nossa, essa foto que foi ali sou eu mesma, você tem certeza? É muito legal. É um resgate de conexão com a natureza também, né? Também. Porque a pessoa está ali no solo, está cheirando o mato, vamos dizer assim, né? Isso é terapêutico, não tem como a gente negar, né? Que às vezes não é um banho de floresta, mas é um banho de natureza. Com certeza, com certeza. É um banho de natureza e com muito amor. E como é que é as épocas do ano, assim? As pessoas fotografam mais, sei lá, no inverno, na primavera? Como que é essa relação? Porque as fotos mudam, né? Com certeza. Dependendo da estação. Com certeza. Então, as pessoas, elas fazem, mais pelo momento delas, independente da situação do clima. Tanto que eu já fotografei na neve, já fotografei no inverno, já fotografei em garoa, já fotografei em natureza, super sol, praia, todas as opções possíveis. Então, é o momento daquela pessoa. Incluso garoa? Incluso garoa. Olha que legal, né? Tem todo um jeito, assim, da gente dar uma escondidinha quando tá garoando, cobre a câmera, mas a pessoa também tem que estar aberta a isso. Sim, com certeza. A garoa interna dela. A garoa interna dela. Já fiz, inclusive, até com chuva forte, porque o propósito não era só fazer na chuva, mas a gente pegar aquele fundo com uma parte coberta, trabalhar ali a situação da pessoa e aquela chuva torrencial limpando tudo. Foi muito interessante, porque foi até uma superação para mim, que achava que não dava conta. Sim, porque as estações do ano também mexem no nosso interior. Mexem. Né? Agora a gente está aí transitando pelo outono para entrar no inverno. Quer dizer, é uma busca lá na sua caverna interior, né? Olhar os seus dragões. Com certeza. Nossas sombras que vêm assim fortemente. Vou te contar que o primeiro ensaio do Projeto Luz Interior, eu fiquei com medo, eu adiei porque estava com previsão de chuva e eu fiquei remoendo todos os dias até o dia que aconteceu e que eu entendi que era possível fazer pausas durante momentos de chuva, momentos de garoa e ainda curtir aquilo. E a pessoa precisava daquele momento, né? E a pessoa precisava daquele momento. Não ia funcionar no sol. Não ia. É muito interessante, né? isso. É, porque você vê depois a conexão até climática mesmo. Sim. Ela precisa daquele
clima, né? Daquele clima. E a gente olha só o clima hoje como sol e, né, vai chover, não vai chover, mas a gente esquece que nós temos um clima interior. Interior, que Como é que faz está o toda meu a clima, diferença. né? Se eu tô dentro do inverno eterno, Exatamente, né? exatamente. É muito interessante. Já teve até situações onde a gente começou no nublado, que é maravilhoso, inclusive, porque a luz fica linda, fica assim uma coisinha bem diferente, e no final sai um sol. Assim, é surreal até de explicar, de já ter acontecido isso. Começar no friozinho, de repente sai aquele sol lindo de fim de tarde, que dá aquela iluminação incrível, a pessoa tá feliz, já estamos partindo para finalização e só alegria. Eu digo isso porque quando agora no inverno, quando eu venho da chácara, e se a gente acorda bem cedinho, mas tem que ser 6 horas da manhã, todo o caminho ele é desenhado de teias de aranha com respingos de orvalho. Ai, que lindo. E assim, mas aquilo você só consegue ver naquele horário. Lá já deu 7 horas, o sol bate e desfaz tudo. Mas é algo assim, é uma obra de arte no caminho. Com então, certeza. esses dias eu estava até conversando com meu marido, falando assim, nossa, olha que presente, né? Você tem uma galeria de artes, de obras lindíssimas, porque uma é mais linda que a outra, parece que elas competem entre elas, assim, vamos fazer a minha vai ser mais bonita que a sua. A minha vai ter mais orvalho que a Isso, sua. isso. A minha maior tem de todos os tamanhos, de todas as formas. E elas ficam desenhadas em cima das plantas, né? Do Que caminho. maravilhoso. Então, eu falo, a gente perdeu um pouco essa conexão com a natureza, o dia a dia acaba engolindo e a gente acaba não prestando atenção, né? Não sei se você concorda comigo, se eu perco um pouco essa conexão e não presto atenção nesses movimentos da natureza, como está o sol, como está a lua, como está a chuva, quer dizer, olhar para isso e equilibrar meu clima interno, se isso nos tira um pouco do chão, assim. Mas com certeza, eu tenho uma história. Conta! Uma história que eu vou usar eu mesma de exemplo e como que eu cheguei até aqui por conta dessa desconexão com a natureza. Uma história que tem a ver com o nascer do sol, esses horários super cedos, onde a gente só vê essa obra de arte nesses horários. Gente, então, como que eu realmente virei a chave na minha cabeça para virar fotógrafa? Porque a minha formação foi design gráfico, mas eu sempre quis ser fotógrafa. Mas a vida vai acontecendo e, como muitas clientes acontece, a gente não olha para si, né? Sim. Então, eu estava vivendo um caos, uma catarse de 300 mil coisas ao mesmo tempo, que daí, de repente, né, do universo, né, surgiu uma oportunidade de eu e a minha família, a gente ir pra praia. E assim, sem pretensão nenhuma, fazia anos que eu não ia. Eu até na minha cabeça tinha criado uma crença de que, que eu não gostava muito de praia. De praia, não gostava muito, não ligava muito. Depois que eu fui ver que tinha muita história lá por trás para lidar, né? Mas, de fato, eu pensei, eu tô vivendo um caos tão grande que acho que não vai ser pior do que eu tô vivendo aqui. Eu vou até fugir um pouco desse caos para pensar o que eu vou fazer da minha vida. Chegamos lá, eu estava extremamente ansiosa, tinha situações que me tiravam do meu prumo e eu, meu Deus do céu, eu já vou embora. Não, amanhã eu já vou voltar para Curitiba, imagina, não vou ficar aqui. Eu pensei, vou meditar e vou dormir, porque hoje não vou resolver nada, já era noite, não tinha o que fazer. Um caos. Fui meditar. Pedi para o meu eu superior o que eu ia fazer. E eu lá respirando, meditando, fui né, acalmando e tal. Eu ouvi uma vozinha no meu ouvido falando assim, Luísa, vai ver o nascer do sol amanhã. Vai, acorda cedo. Vai ter o teu momento sozinha e leva a tua irmã junto. Menina, 4 da manhã, eu quase nem dormi, né? Já fiquei na ansiedade, isso aqui, eu sou um pouco ansiosa. Já pensei, meu Deus, vou fazer isso. Coloquei o despertador, mas eu já estava acordada. Puxei minha irmã mais nova e falei, vamos ver o nascer do sol. Ela meio assim, falei, vamos ver o nascer do sol. Menina, que experiência. Transformadora. Primeiro que foi maravilhoso. Maravilhoso. Nenhuma de nós tínhamos visto o nascer do sol daquela forma. Para ela foi assim uma coisa transformadora. Eu tirei uma foto dela que é muito marcante na minha história, muito marcante para ela, e aquilo se tornou um hábito. E a gente começou a ir no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Eu comecei a caminhar na praia, comecei a me entender, comecei a fotografar a natureza para mim mesma e ver como aquilo me preenchia. E vinha a vozinha, vamos voltar para aquilo que está na tua essência? Vamos voltar para o quê? E eu pensei,
acho que tá na hora de eu realmente olhar para a fotografia com mais carinho. Que lindo. Eu vou comungar com você disso, porque a minha transformação também foi com o nascer do sol. Todo mundo sabe que quando eu fui para Jerusalém, que me conhece mais a fundo, sabe as histórias de Jerusalém, são histórias uau. Mas antes de chegar em Jerusalém, eu fiquei um dia em Tel Aviv. E a nossa mestra, orientadora que estava conduzindo o processo com a gente, a Sônia, ela falou, amanhã cedo tem que ir no pôr do sol. Eu falei, meu Deus, né? Totalmente na Matrix na época, assim. Falei, meu Deus, tem que acordar cedo. A gente tinha pego voos e voos e voos. E falei assim, tem que, né? Seria eu a única a não ir. Falei, tá bom, eu vou. E a gente sentou ali no calçadão em Tel Aviv. E ela falou, eu quero que vocês me dê um papel e um crayon, se não me engano, e falou assim, eu quero que vocês pintem o pôr do sol. Eu falei, nossa, não podia ficar mais complicado, né? Mas aquilo fez uma conexão, e claro que não só a pintura em si, mas principalmente olhar o pôr do sol. Ali eu tomei consciência mesmo de mim. Claro que ali foi o primeiro passo, mas depois fui aprendendo, né, que realmente existe uma nutrição energética no nascer do sol. Nossa, que a gente precisa lindo, olhar, né, para ele, né? Ele entra pela retina. Isso a gente tem visto na física quântica, a eficiência disso. Então, não é uma bobagem olhar o pôr do sol, né? E a gente fez todo um trabalho terapêutico lá, né, em Jerusalém, sobre essa questão do pôr do sol e do nascer do sol. Que são experiências diferentes. Você poder entender principalmente no pôr do sol, entender o processo terapêutico das cores que vão se montando ali. Que é maravilhoso, Goethe, né? Maravilhosamente explica isso muito melhor que eu. E realmente foi transformador. Eu não ali aquele mês praticamente que nós passamos lá, teve muitas experiências, mas eu concordo com você. O sol é um caminho transformador. Com certeza. É aquele momento de você ir para fora de casa, tá? Aquele silêncio, aquela respirada daquele ar do comecinho do manhã, aquelas cores que o céu vai formando. Gente, eu não consigo nem descrever tanto em palavras. Eu tenho as minhas fotos para comprovar o que eu senti. Que bom, né? Mas é muito É isso que eu falo, você tem essa benesse, né? De que você consegue materializar aquilo ali, o sentimento. E aquilo foi tão transformador para mim, que naquele mesmo período, eu me voltei para os cristais, que era algo da minha infância. Depois eu fui fazer a formação em cristalterapia. Assim, eu comprei um monte de cristal intuitivamente, depois eu fui ver que eu já tinha meio que até ido para um caminho que eu já tinha que ter aqueles cristais. Quando eu fui fazer o curso, eu já tinha eles em casa. Aí foi vindo uma coisa atrás da outra, né? O cristal, né? O rei que veio depois, né? Esses estudos de física quântica, eu acho interessantíssimo isso também. Foi tudo assim ao mesmo tempo que foi acontecendo. Uma coisa bem complementando a outra, né? Bem complementando a outra. E daí foi se formando, foi me transformando, me fortalecendo a enfrentar aqueles demônios que eu estava vivendo naquele momento, aquelas sombras que surgiram extremamente forte para eu dar um salto quântico. E tudo aquilo depois eu pensei, por que não juntar isso num projeto? Então, a natureza é muito, muito especial nesse meu processo. É preciso sensibilidade, né? E a gente precisa resgatar essa sensibilidade interior, né? Não dá pra gente estar tão endurecido. Né? Às vezes coisas muito simples transformam muito a nossa vida. Muito simples, exatamente. A beleza das coisas simples é uma coisa que a gente perde muito na vida. E no próprio ensaio eu também instigo essa situação. Às vezes a pessoa tá ali pisando numa grama, que às vezes ela nunca viu, por exemplo, esse teu exemplo das cores, dali da obra de arte, das teias de orvalho. Se a pessoa para um segundinho para olhar aquilo, já mudou o dia dela. Sim, sim. Bom, vamos ver, aí senão a gente não para de falar sobre as duas tagarelas, né? Vamos ver as perguntas que vieram para a gente responder. Bom, ali a Rosângela Rodrigues está perguntando, o que seriam as ferramentas holísticas na fotografia? Acho que um pouco você falou, mas acho que para a gente ela entender, né, essa amplitude. Sim, com certeza. Eu uso todas as ferramentas, desde o atendimento, que eu trago um pouco dessa parte da psicologia, de trabalhar com os arquétipos, de trabalhar com essa escuta mais afetiva, com os cristais, que eu também levo no dia, conforme essas anamneses, essas conversas, aí eu levo essas ferramentas, cristais, sinergias,
Tudo isso eu vou trabalhando junto. E a própria meditação, que também é feita antes da gente começar o ensaio. Ah, legal. Falando em sinergia, eu acabei esquecendo de colocar, mas vamos pôr uma sinergia aqui hoje e quero colocar a Si, que Ai, é maravilhosa. mentes cansadas, Olha lá. para que a gente tenha essa beleza, né, dessa Ai, que natureza e entender esse processo, né, que a gente passa muitas vezes da mente estar cansada e que a gente precisa respirar novos ares. Olha esse aroma, ó. Nossa, mexe com a gente. Ela é maravilhosa. Mexe com a gente. Eu sou suspeita, né? Ah. Vamos ver lá outra pergunta. A Cláudia Santana se eu tenho medo, travas em ser fotografada, como que eu lido com isso? Bom, o primeiro momento é se permitir. É se permitir e confiar. Por isso que eu digo que é muito importante a gente conversar e a pessoa realmente se permitir ao menos a primeira conversa. Porque muita gente olha o trabalho, acha incrível e ela não se permite, no mínimo, sabe, ter uma conversa, conversar. Sem compromisso. Já como o medo é grande, né? Como o medo é grande, exatamente. É muito grande. Muita gente agindo e reagindo e desmarque. Não, eu quero conversar, eu quero fazer, mas a pessoa tem essa trava. Tem que se permitir. É ter essa coragem de, no mínimo, conversar. Você pode não fechar, mas no mínimo você vai te ajudar. Inclusive, eu tenho uma história. Teve uma cliente que ela estava nessa. Ai, não vou. E as pessoas falando, vai, faça. Olha isso aqui, é o que você precisa. A pessoa assim, ai, mas será? Marcamos a conversa. Eu até senti ligar uma meditação no meio da conversa, que ela saiu assim, gente, foi lindo. Fechou, eu falei, beleza, ajudei uma pessoa, deixa eu seguir com a minha rotina. Um mês depois, ela veio fazer ensaio. Olha só, né? Você veja. Ela se permitiu uma conversa que ela, inclusive, sempre lembra quando a gente troca ideia. Ai, aquela primeira meditação foi assim, foi assado e não sei o quê. Ai, foi incrível. E o ensaio foi maravilhoso. Ela se permitiu. E na terapia é igual. Muitas vezes as pessoas falam, vá fazer uma terapia, procure um profissional, procure algo que você se conecte, que é a proposta do que a gente está fazendo aqui. Exato. Trazer várias formas de terapia e que a pessoa olhe e diz assim, eu acho que eu preciso disso, acho que esse é meu caminho. Porque existem vários e todos são maravilhosos, né? Com certeza. E todos se complementam. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que vencer é a nossa covardia. Com né? certeza. É as vozinhas internas, quando elas te mandam para um lado sombrio, vamos olhar para a luz, gente. Vamos olhar aqui. O que mais que tem? Acho que tem mais uma. Tem sim. Olha lá. Antonella Agostini. Ela está perguntando: a fotografia terapêutica artística é para todas as idades? Com toda certeza. Com toda certeza. Todos nós temos fases da vida onde a gente precisa estar olhando para si de alguma forma. Então, assim, não tem restrição de idade. Claro que tem um público que me procura, um público-alvo que me procura mais, que é lá a partir dos seus 30, 40, 50 anos massivamente. Mas é para todas as idades. Eu já fiz até 15 anos. Olha só, você veja, né? Pessoa de 15 anos mas também, que é uma proposta diferente, né? Porque é uma proposta diferente, exatamente. Não quer aquele padrão, né? Isso, tanto na parte estética quanto principalmente nessa terapêutica. Ok, bom, deixa eu ver se tem mais alguma. Tá, tem mais uma? Não tem mais, beleza. Então, assim, aqui, né, a gente tá, acho que já no nosso tempo, a gente tem algumas perguntas que elas são sorteadas. E para você vem a 3, entende? O campo que faz esse caminho. E o 3 é perguntar para você o que você está desvendando de segredos. Nossa, o que seria complexo. Desvendar segredos? Pode ser teu, pode ser do outro, mas a pergunta é essa, né? Para a gente finalizar, que você me dissesse o que seria desvendar um segredo. Nossa, gente, deixa eu até respirar aqui. Isso aí, por isso que eu já deixei para o final o spray. Gente, desvendar segredos. O que vem da tua Acho alma? É a gente tirar esses véus da nossa frente que nos permitem da gente ser quem a gente é. Às vezes a gente tem vergonha de quem a gente é. E tem coisa mais bonita de ser aquela nossa essência? Eu acho que é isso. Ai, que bom. Então, assim, eu sei que todo mundo deve estar curioso com muito mais coisa, né? Mas eu vou deixar depois o contato da Luísa para vocês entrarem no site dela, terem esse olhar para esse material que é lindo. E ver as fotos premiadas, porque ela é uma fotógrafa premiada internacionalmente. E eu estou muito feliz de ter trazido mais essa terapia. Então, a pergunta que eu sempre faço é:
vamos despertar.